Curso de Excel, aula 19. A pedido de uma pessoa aqui, nós vamos interromper um pouco a matemática financeira e vamos dar uma planilha para controlar aluguel de veículos. Lembrando que planilha não é o ideal para fazer isso, tá? Mas pediu, vamos fazer aqui, tá? O melhor seria sistema, banco de dados, tudo bonitinho. E nessa aula, assim como tudo aqui nessas playlists do canal, nós não vamos falar só da planilha. Nós vamos falar alguns princípios do negócio e depois princípios do controle. Para quê? Para dar ideia a vocês de como que é o mundo dos negócios onde está encaixado o aluguel de veículos, tá? Vocês também conhecerem acerca do assunto e não ficar com essas outras aulas que vocês veem de Excel aí, que a pessoa nunca mexeu com aluguel de veículos, né? E fica dando lá a planilha, nunca mexeu com determinado negócio e fica explicando a planilha e tal. E quando vocês vão ver na vida real, os campos são completamente diferentes, tá? Bem, o negócio de aluguel de veículos está muito aquecido ultimamente, tá? As locadoras de automóveis não são mais só locadoras de automóveis. Tá ok? Vamos começar o assunto falando o seguinte. Os veículos são bons para alugar até 2 anos de uso. Então, a locadora, ela vai utilizar um veículo para esse negócio fim dela somente por 2 anos. E depois, o que acontece? Acima de 2 anos, ela vai revender ou leiloar de acordo com o estado de conservação. Particularmente, as boas locadoras estão fazendo o seguinte: se o veículo está inteiro, não tem arranhões, por dentro os estofados estão muito bem conservados, o motor está ótimo, né? Ela pega e revende também, como seminovo, tá? Mas se tem arranhões, sinais visíveis de desgaste, tá? Tanto por dentro quanto por fora, ou ela vai precisar enviar o veículo para uma manutenção corretiva, ela vai leiloar este veículo, tá certo? Bem, outra coisa, elas estão mexendo muito com aluguel para Uber 99, InDrive, né? Então, ela deve oferecer os veículos, né, com um preço vantajoso para estes motoristas, pois ela não pode se negar a atender esse mercado, tá? Outra coisa, o aluguel de fim de semana, nós colocamos a sigla aqui FDS, deve ser mais barato para estimular o lazer, tá? Senão a pessoa, no fim de semana, fala assim, aluguel de veículo tá caro, eu ia fazer uma viagem, um passeio com os meninos. Não vou fazer não, porque tá caro. Então, a locadora aluga barato no fim de semana, inclusive para manter o veículo em movimento, tá? Também nos feriados, ela tem a preocupação de manter seus veículos fora, né, dos estacionamentos, dos pátios dela. Em primeiro lugar, por segurança, né? Todo mundo sabe que ali é uma locadora, vai pular um muro, vai tentar arrombar para roubar os carros, né? Então, é mais vantajoso o veículo estar sob a segurança do usuário, correto? Apesar de ter seguro e tudo, tá? Porque aí o dano vai ser pontual, ele pode ocorrer, né, na casa de um ou outro cliente. A probabilidade de todos os carros, todos os veículos de uma locadora sofrerem um assalto, né, na casa de todos os clientes que alugar é muito remota, tá? Mas ela faz seguro de todos, né? E os motores, por motivos metalúrgicos, tá? A natureza dos metais, né? É importante que você mantenha os motores o máximo possível em funcionamento, tá certo? Porque aí você evita das baterias darem problema, né? Parte elétrica,
inclusive de vazamentos e tal. Quanto mais o motor ficar em regime constante, melhor, né? O melhor lugar para os veículos, no caso das locadoras, não é o pátio e nem é a garagem do cliente. Tá bom? Bem, a abordagem do nosso programa vai ser uma planilha com pelo menos 3 abas, tá? À medida que a gente for caminhando, ela pode aumentar o número de abas. Esta aba tem o cadastro de veículos, né? Tem aqui um ID, um número sequencial, só para a gente se orientar, ver quantos veículos tem e tal. A placa, que é o identificador do veículo, tá? Para identificador de uma determinada coisa, a gente procura alguma coisa que seja única para ele. Então, no caso das pessoas, pode ser RG, CPF. No caso do veículo, é óbvio, é a placa, tá? Nós não vamos escolher o número Renavan, porque é um número muito grande, difícil de guardar, né? E a pessoa que digita pode incorrer em muitos mais erros do que digitar 4 números, né? Ou então, no caso aqui, 4 letras, né, na nova placa e 3 números, correto? Então, nós colocamos marca, modelo e ano. Isso é o mais fundamental para o cliente que chega no balcão para escolher o carro, né? Agora, nós não vamos colocar a versão, tá? Tem veículos que têm 6 versões de acordo com a cilindrada, o modelo, se ele é luxo, se não é e tal. Aqui nós vamos colocar uma informação redundante, que é o último odômetro e a data do último odômetro, tá? Apenas para que um gerente possa pegar e ver mais ou menos como é que está a quilometragem dos seus veículos, né? Ele olha ano e a quilometragem. Nós vamos dar um dado para vocês que é o seguinte: um Uber, um carro de Uber, ele percorre assim uns 300 quilômetros por dia, tá? Então nós vamos ficar com uma média aí de 150 para uso particular, né, que não seja para viagem, né? E vão até considerar 100, correto? Então aqui nós temos os últimos odômetros anotados, mais ou menos dentro dessa proporção aí, tá bom? Que por mês é mais ou menos uns 100 quilômetros. Bom, além disso, nós vamos colocar aqui um campo de filial, né? Para locadoras que têm várias filiais, porque às vezes a pessoa chega no balcão e pede pede um Cobalt na filial 1. Não tem, eles falam assim, vai vir, esse Cobalt vai vir da filial 2, nós vamos mandar buscar para você, né? Porque até mandar o cliente lá é simplesmente desmerecer, né? E depois nós temos uma coisa muito importante para a decisão dos gerentes, que é o valor do veículo na tabela FIPE. E aqui nós vamos ter a data da última olhada, tá? No caso é hoje, eu estou fazendo esse vídeo no dia 29/7/2022, né? Então aqui tem a data em que a pessoa, né, responsável olhou pela última vez o valor na tabela FIPE, tá bom? Bem, agora nós vamos à orelhinha de aluguel, né? Nós chamamos o evento de aluguel de transação. Nós podemos ter vários tipos de transação em relação ao aluguel. Também teremos reserva no futuro, mas vamos deixar para frente. Isso aqui vai ter umas 2 ou 3 aulas, né? Então não precisa ter pressa, não. O importante é entender bem o assunto. Então, os tipos de transação: aluguel FDS, aluguel fim de semana. Esses dois aqui, aluguel normal, né? Nós vamos colocar esses tipos aqui na tabela de diárias, tá? Então, tem aluguel para feriado, aluguel normal para algumas horas, aluguel para Uber, aluguel para 99. Isso aqui é só para saber qual tipo, né, de aplicativo está sendo usado. Nós sabemos que várias pessoas usam tanto o Uber quanto o 99. Ela vem e fala qual tipo está usando, né, que tem a prevalência de uso, né, e só para registro e estatística, tá? Bem, tem aluguel para viagem
E tem no futuro aí reserva, nós vamos ter um valor de diária zero, né? Nós podemos ter reserva especial, né, para carros tipo, se algum alocador tiver um Porsche, uma Ferrari para alugar, então vai ter um valor diferente. Tá ok? Bem, então essa aqui é a nossa planilha de movimento, né? Corresponde a cliente chegar no balcão para pedir um carro para alugar, olhar o portfólio lá da empresa, né, que aluga carros, e ver qual que é o carro elegível para o que ele vai fazer. Se ele vai viajar sozinho ou se ele vai viajar com a família, se ele vai usar o carro só para alguns movimentos no trânsito, se ele vai usar o carro para fazer Uber, tá? Se ele vai usar o carro para fim de semana. Então tem tudo aqui especificado nos tipos de transação que estão enumerados aqui na tabela de diárias, tá? O tipo de transação, cada tipo tem um preço aqui, tá? E vocês podem notar que o cara vai usar muito, é Uber. O preço tem que ser baixo, porque ele vai usar 22 dias, se for só dias úteis, ou o mês inteiro, 30 dias. Então, tem que ser uma diária inferior a um aluguel normal. Esse aqui é o preço mais alto, né? Alugar 1, 2 dias e tal. Mas também pode ter uma tabela de um tipo de transação para aluguel semana, tá? Podemos fazer isso aqui também, ó. Aluguel semanal. E aí colocamos um valor aqui, tá? Ele vai ter que ser mais barato do que o aluguel normal, né? Unitário, discreto, né? E tem que ser um pouco mais caro do que um aluguel de Uber, tá? Então podemos colocar aqui e também o de viagem, né? Então aluguel semanal pode ser mais barato do que o aluguel viagem, então por volta aí de R$ 120. Por quê? Você tem a garantia de que o carro vai ficar ocupado durante uma semana inteira, tá? Esse aluguel 99, aluguel Uber, corresponde ao aluguel mensal, correto? Então, o objetivo da locadora é manter os carros rodando, né? Pode parecer meio contraditório para você, pelo seguinte, mas quanto mais roda, mais desgasta. Mas é um investimento, e nós já falamos sobre o prazo de 2 anos, que é a melhor vida útil de um veículo, tá certo? Bem, então voltemos agora aqui para as transações. A pessoa anota a data da transação, ela é mais ou menos a data de saída do veículo para iniciar o uso, tá? Depois nós vamos definir reserva, tá? Caracterizar direitinho a transação de reserva, porque ela é ligeiramente diferente do aluguel, tá? Então aqui está o tipo de transação, com esse tipo, com o PROC-V, nós vamos tirar a diária, né? Com a placa aqui, nós vamos obter todos os dados do veículo, tá? Valor e tal, para estimativas, esse negócio todo. Consumo, né? Nós deveríamos ter aqui depois uma tabela paralela de marca, modelo, né? Qual que é o consumo, tá? Por enquanto nós não vamos mexer com isso não. Isso fica para as próximas aulas. E na transação a gente anota o odômetro inicial, tá? Para o registro posterior. E se o carro chega, nós temos o odômetro final. Então, aqui nós marcamos o fundo de branco, porque aqui os carros já estão dentro da locadora, estão em situação normal. E o verde significa que está em trânsito. Poderia ser outra cor, vermelho e tal, tá?
Então, aqui estão anotados, para os veículos que estão em movimento, né? A hora de saída, tá? Saiu e a data da transação é a data da saída do veículo do pátio, tá? Depois tem a data de chegada, né? A hora de chegada prevista e a hora da chegada. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui, ó, vejam, diferença prevista da chegada. Quando isso aqui exceder 30 minutos positivos, tá? Aqui no caso deu negativo, o cara chegou antes, ó. Então, quando exceder, nós vamos, né, ver quanto que excede a tolerância de 30. Não é exceder a hora prevista de chegada, não, tá? É quando exceder os 30 minutos. Aí a gente cobra, inclusive, os 30, tá? E aqui o cálculo de diárias. Vai ser explicado, tudo quanto é cálculo aqui, vai ser explicado na próxima aula, correto? Então, não percam aí esta série sobre planilha de aluguel de carros. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua paciência, né? E atenção, esse é o final aí da nossa aula 19.